Neste vídeo, eu vou te contar o que é Gestalt e como você pode usar esse conceito em seus projetos de design. Este é um assunto de grande relevância dentro do design, pois entender como funcionam os princípios da Gestalt nos ajuda a criar de forma coerente e harmônica. Mas antes de entrar de fato no assunto, eu quero compartilhar algo com você que está começando no mundo do design e deseja se destacar nesse mercado. Um livro digital 100% grátis, onde você irá aprender como começar no mundo do design do jeito certo. Para saber mais sobre o livro e solicitar a sua cópia, é só clicar no primeiro link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Gestalt nada mais é do que o estudo da percepção humana em relação às formas. É a existência de padrões de comportamento visual que o ser humano tem. São exatamente esses padrões que compõem a base para as leis da Gestalt. Essa ciência defende que para compreendermos as partes de uma forma é necessário antes entender o todo que envolve e compõe. Em outras palavras, a Gestalt nada mais é do que a área que estuda como nosso cérebro percebe as formas. Então, o processo de interpretação de uma forma está relacionada com forças externas e internas. As forças externas são provenientes da luz do objeto, ou seja, que o objeto reflete para nossa retina, enquanto que as forças internas estão relacionadas ao processo fisiológico do nosso cérebro. Dadas a partir dessa estimulação, o nosso sistema nervoso tende a organizar e estabelecer as formas de modo coerente e unificado. Essa regulação do cérebro é espontânea, a gente não pode controlar. É que o nosso cérebro, ao ver alguma coisa, tenta relacionar a informação com algo que já tenha visto no passado e que está armazenado na nossa memória. Então, a teoria Gestalt nos diz que é só através da percepção de um todo é que o cérebro consegue interpretar e assimilar uma forma ou um conceito. Dentro do design, a Gestalt nos ajuda a entender como a informação será passada através das formas que criamos. Ela auxilia as pessoas a entenderem e a assimilarem as informações que nós passamos pelas imagens. Estudando Gestalt, podemos perceber o porquê algumas formas agradam mais do que outras, o porquê enxergamos um objeto de tal maneira, etc. Com isso, podemos usar as leis da Gestalt ao nosso favor e de maneira mais consciente para melhorar os nossos projetos e manipulá-las para alcançar o nosso objetivo de comunicação. Vários artistas e designers utilizam ilusões óticas em seus trabalhos e isso tem tudo a ver com Gestalt. O primeiro princípio é o da unidade. Uma unidade é um único elemento que se encaixa em si mesmo ou também um conjunto de elementos percebidos que consiste em um todo. Podemos identificar uma unidade através das cores, das sombras, texturas, pontos, linhas, entre outros. Podem ser isoladas ou relacionadas entre si. A segregação diz respeito à nossa capacidade perceptiva de evidenciar, destacar, separar uma ou mais unidades na composição inteira ou em partes dela. Essa segregação pode ser feita por diversos elementos visuais, cores, sombras, texturas, pontos, linhas, entre outros. A unificação acontece quando existem elementos iguais ou semelhantes distribuídos de forma coerente e harmônica. Os princípios básicos da unificação são as leis de proximidade e de semelhança que a gente já vai ver. Proximidade. Elementos muito próximos uns dos outros se encaixam harmonicamente. São processados em nosso cérebro como um elemento conjunto ou uma unidade. Além disso, se tais elementos são semelhantes, reforçam ainda mais o nosso cérebro para a leitura de um objeto só. Os designers utilizam muito este princípio na criação de identidades visuais, principalmente em tipografias e elementos que seriam comuns, mas com este recurso simples se tornam vários elementos. O resultado geralmente se torna uma unidade sólida e muito criativa. A semelhança se refere a elementos semelhantes. Esses elementos semelhantes tendem a se agrupar, formando um com o todo ou unidades dentro de um todo. Essa semelhança pode ser cor, formato, tamanho, textura, entre outros.
A continuidade acontece quando elementos estão próximos e dão a impressão de seguir uma determinada direção, quando existe uma repetição ordenada dos elementos. O fechamento se estabelece para a formação de unidades através da nossa percepção. Nosso cérebro interpreta uma forma completa se os elementos estão estruturados de uma forma definida. Quanto mais evidente for a forma do objeto, quanto mais intuitivo e de fácil compreensão é a leitura, maior é o grau de pregnância do objeto. Quanto melhor e quanto mais clara for a organização, então maior a pregnância. Para se tornar um designer qualificado, não basta apenas operar softwares. É essencial conhecer os fundamentos do design. Além disso, é importante que você se mantenha atualizado e com a mente aberta para as novas tecnologias, tendências, formas de comunicação e conhecimentos. Tudo isso lhe trará diferenciais que irão te ajudar a não ser apenas mais um na multidão. Mas, antes de encerrarmos o assunto, eu quero compartilhar algo com você que está começando no mundo do design e deseja se destacar nesse mercado. Um livro digital 100% gratuito, onde você irá aprender como começar no mundo do design do jeito certo. Para saber mais sobre o livro e solicitar agora mesmo a sua cópia gratuita, é só clicar no primeiro link aqui na descrição do vídeo. Vou ficando por aqui, espero que tenha curtido as dicas, um forte abraço e até o próximo vídeo.